A passagem que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós vamos, nessa noite, como nós falar a respeito da nossa identidade, que precisa ser restaurada a cada dia. Rapidamente eu só vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que nós já citamos, nós já falamos algumas vezes. A identidade que nós temos, a identidade de criatura de Deus, criado à imagem de Deus. Como nós podemos pensar, como nós somos especiais. Deus resolveu criar o homem, e criou o homem e a mulher, e nos criou a sua imagem e semelhança. A identidade perdida, identidade manchada pelo pecado. Nós sofremos devido à queda, devido ao pecado. Por mais que nós tenhamos a identidade criada, perfeita, nós vivemos num mundo imperfeito e também temos no nosso coração pecado. E essa identidade é a identidade restaurada pela cruz, por Jesus, nos fazendo novas criaturas, que estaremos um dia com o Senhor nos céus, perfeitos. A frase que resume muito bem o nosso estudo, todos os estudos, em relação a como buscar a identidade, onde nós podemos ter essa identidade. Essa identidade, ela realmente é recomposta, é reconstruída a partir da imagem de Deus, a partir de nós buscarmos essa imagem que foi perdida, a partir do momento que nós buscarmos refletir novamente a Cristo a partir das nossas vidas. Então essa frase nos ajuda a entender um pouquinho sobre o nosso tema. Uma imagem não pode ser nada em si mesma. O homem existe, ou seja, ele não pode encontrar a si mesmo, a não ser a partir de um ponto fora de si, no relacionamento com sua origem. Então nós temos um grande problema quando nós sentimos que a nossa identidade está partida, está com problemas, e aí a gente começa a procurar dentro de nós mesmos. Esse dentro de nós mesmos significa dentro dos nossos desejos, dentro da onde o nosso coração nos conduz. Essa identidade não pode ser encontrada, ela vai cada vez mais ser perdida quando nós buscamos nós mesmos, quando nós buscamos em nós mesmos. Eu só vou ter a minha identidade verdadeira à medida em que eu me desfaço do meu eu e eu busco a Cristo Jesus. Então esse é o tema que nós vamos estudar hoje: identidade encontrada, restauração do reflexo. Identidade encontrada, a restauração do reflexo. Olha que interessante essa frase. As pessoas tentam ser o que não podem ser, fingem ser alguém que não são, ignora seus melhores pontos fortes na imitação da história de outra pessoa. Problemas de identidade. Tentar ser o que você não pode ser. Há limites para nós, para cada um de nós, uma identidade própria, e muitas pessoas tentando ser o que não podem ser. Ser alguém que não são, fingem ser alguém que não são, às vezes tentam ser outras pessoas. A grande crise de identidade exatamente ocorre aí, quando você, como que se vestisse, numa identidade. E é uma luta, você tentar mostrar que você é aquilo que você não é. E aí ignoram seus melhores pontos fortes, ou seja, quem é criado para ser alguma coisa,
partir do momento em que ele busca ser outra, ele está ignorando a sua natureza, ele está ignorando aquilo pelo qual Deus o chamou para ser. Então, sobre isso, nós falamos a respeito de que não devemos nos conformar com esse século ou com o mundo. O texto de Romanos, que é bem citado, né? Romanos 12, 1 e 2, mas também um texto de 1 Pedro 1, 14 a 16, que diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Qual que é a chave aqui? Logo no início, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Não vos amoldeis. Tentando ser o que o outro é, tentando ser o que a gente não pode ser, tentando ser o que o mundo é, mas tornai-vos santos pelo vosso procedimento. Não se amolde ao esquema do mundo, não permita que o mundo te esprema em um molde. Ser conformado a algo menos do que a imagem de Deus é o grande problema. Qualquer coisa que a gente tente ser ou venha a ser nesse mundo, senão a imagem de Deus, senão o chamado de Deus, o propósito de Deus para nós, nós estamos diminuindo a nossa imagem. Primeiro é uma rebelião, é um tipo de rebelião contra Deus, porque se eu fui criado para alguma coisa e eu estou querendo ser outra, eu estou me rebelando contra a vontade de Deus. Fostes criados com propósito. E também, se eu estou buscando qualquer outro molde, pode ter certeza que é um molde menor do que o que Deus tem para nós. Quantas pessoas, né, vivendo nesse mundo? Se diminuindo, se contentando com o mundo, se amoldando ao mundo, deixando as melhores coisas, deixando de ser o que deve ser, deixando de buscar a sua verdadeira identidade. É triste ver que cada vez mais o inimigo tenta fazer exatamente isso, conformar as pessoas, convencer as pessoas de que elas não precisam ter uma vida conforme a Bíblia ensina. A Bíblia ela é lida de forma light, suave, né? Como não é para fazer bem assim. E nós sabemos que não é assim. Se rejeitar o padrão, essa lei perfeita, mais abaixo nós vamos ler no versículo que fala isso, né? A lei perfeita, a lei da liberdade. Rejeitar isso é diminuir-se. Quais seriam esses outros modelos ou moldes menores? Algumas pessoas tentam ser imagem de outros, como eu disse há pouco, tentam ser o outro. Uma imagem menor. Às vezes você olha o outro e fala, não, mas o outro parece tão grande. É uma imagem menor do que a que você mesmo pode ser. A imagem das coisas, eu sou o que eu tenho. Quantas pessoas acreditam que a sua identidade pode ser definida pelas coisas que ele tem? E nós, muitas vezes, né? Sempre gosto de citar quando a gente pergunta, como vai uma pessoa? Ah, a pessoa vai bem, passou lá no concurso, casou, conseguiu um bom emprego e está bem, comprou uma casa.
Aí você fala, fulano, vai mal, perdeu o emprego, está difícil a coisa dele, a situação dele está difícil, até está com uma deficiência física e tal. Então, o nosso conceito de bem e mal, às vezes, é limitado, não? É limitado. Vai bem, eu sou o que eu tenho, vai bem. Então, se eu comprei uma casa, fulano está bem. Está bem, tem uma casa, né? E aí? A imagem das realizações, a identidade, tenta buscar a identidade nas realizações. Eu sou o bacharel, eu sou o fulano de tal, sou o pastor da igreja tal, eu sou isso, eu sou aquilo. A imagem de rótulos, eu sou inteligente, às vezes também rótulos negativos, o preguiçoso, deixa-se levar por essas imagens. Qualquer imagem que não seja a imagem de Deus é uma imagem menor. Repare que a maioria desses aspectos podem ser considerados legítimos, ou seja, fazem parte da nossa identidade. Seu emprego faz parte da sua identidade, a roupa que você veste faz parte da sua identidade, onde você mora, tudo isso, mas isso não pode ser o fator que modela a sua identidade. Nossa identidade é muito mais do que coisas externas, do que coisas que se pode ver. Não é suficiente. Bom, então a gente vai falar o seguinte, nos nossos estudos, nós falamos de fatores que modelam a nossa identidade, e falamos de valores, falamos de pessoas, né, de modelos, falamos da questão do amor, e falamos na questão da gente estar tendo cuidado para que esses fatores sejam positivos e não negativos. O que eu queria falar é destacar um pouquinho a questão dos modelos, porque nós falamos algumas vezes sobre modelos, que é o modelo de Cristo, que é o modelo das pessoas que seguem a Cristo, mas eu queria falar então nessa noite um pouquinho sobre exemplos disso. A imitação de Cristo. Como que eu tenho um modelo? Como eu vou viver? Qual é a minha identidade? A minha identidade ela está em Cristo. Nós temos na Bíblia várias passagens que mostram como Cristo viveu, quem foi Cristo e o que nós podemos fazer como filho de Deus, como cristãos. Se o tema nosso é restauração do reflexo, ou seja, nós temos que refletir ao nosso Criador para que a gente tenha uma identidade perfeita, nada melhor do que a gente pensar que eu vou ter uma identidade de cristão à medida em que eu imito a Cristo. Então essa é a imitação a Cristo. Vamos ler alguns versículos, eu coloquei eles nas imagens ali para a gente poder seguir. O exemplo de Cristo, o amor. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu vos amei. João 15, 12. Repare que o próprio texto já fala, né, desse modelo, Cristo sendo modelo para nós. Vocês devem amar assim como eu os amei. Como que eu vou me tornar parecido com Cristo? E quando você lembra da palavra cristão, pequeno Cristo, discípulo que segue a Cristo, eu vou poder parecer com Cristo à medida em que eu busco amor como Cristo, assim como eu vos amei. Um pouco nós falamos, né, numa outra semana, que o amor de Cristo ele não é apenas um amor que perdoa, mas ele acolhe. E para nós às vezes é difícil esse acolher. Eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com você, né? Imagina se Jesus fizesse isso com a gente. Ele perdoa, Ele nos ama, Ele não se importa, Ele quer nos chamar de amigos. E assim que nós podemos e devemos amar os nossos irmãos, né? Amar como Jesus amou. Jesus chegou a dar a sua vida para mostrar o seu amor por nós. O quanto nós nos esforçamos, o quanto nós realmente lembramos do que é o amor,
em relação às pessoas, aos nossos irmãos. Ainda o versículo de João 13:35, que diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, o amor exatamente é um reflexo de Cristo, a ponto da palavra dizer que nós seremos conhecidos por representar a Cristo, se nós amamos os nossos irmãos. A identidade cristã, ela começa aí. Como nós nos relacionamos com as pessoas. Só esse ponto aqui daria para a gente falar muita coisa, né? Como é difícil a gente exercitar o amor em relação às pessoas, no cuidado, no trato, dando prioridade aos outros, tendo paciência com os outros. A outra palavra é perdão. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Novamente está aqui a palavra, como também Deus vos perdoou. Olha que interessante, a gente deve perdoar, e aonde a gente tem um padrão de como nós devemos perdoar? Padrão em Deus. Repare como a nossa identidade, ela só pode ser verdadeira, formada a partir de fora, a partir do Criador. Não é muito sério isso, irmãos? Quando diz sede santos, como eu sou santo, ou seja, quem nós somos aqui na terra? Como nós nos convertemos, nós somos nova criatura. E nós devemos ser esse representante, esse portador da luz, esse que vai andando e servindo, e assim deve ser a nossa identidade. Sede bondosos, ou seja, benignos, tendo compaixão. O benigno é aquele que tem compaixão para com o outro, perdoando. A gente tem dificuldade no primeiro momento, quando alguém nos fere, quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada, a gente fica até pensando, né, o que eu posso falar mal dessa pessoa, o que eu posso fazer para essa pessoa dar o troco, né? Como que eu posso me vingar dessa pessoa? Mas graças a Deus, logo Deus coloca no nosso coração a paz, a calma, e fala, o que você pode fazer para essa pessoa? Orar, perdoar, amar, fazer o bem para ela. Não é seu inimigo? Faça o bem. Amar os vossos inimigos. Orem pelos que vos perseguem. Isso é uma identidade que é formada a partir de Cristo. A palavra sofrimento aparece aqui, 1 Pedro 2, 19 a 21. Vamos ler apenas 20 e 21. Pois que glória há, se pecando e se sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticardes o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os meus passos, seguirem os seus passos. Repare que nós separamos textos, na maioria deles está dizendo exatamente o que a proposta. É Jesus, é Deus, é o Pedro, é Paulo, mostrando que a gente deve seguir os exemplos, seguir o exemplo, seguir os passos. E o que é isso? Restaurar o reflexo, refletir o que Cristo, quem é Cristo. A nossa identidade, ela não pode ser formada senão a partir de Deus. A gente precisa repetir isso muitas e muitas vezes.
Eu posso sim ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, a partir do momento em que tudo que eu fizer, eu busque em Deus, eu siga Jesus. Por isso que aquele livro bem antigo, né, digamos assim, foi tão lido e vendido, Em Seus Passos o que Faria Jesus, porque o tema acho que é mais importante do que o livro, né? Em seus passos o que faria Jesus? Essa é a pergunta. Desde de manhã, a hora que você acorda. Eu estou ensaiando uma música que tem uma parte da letra que de manhã seja o primeiro pensamento. Jesus seja o meu primeiro pensamento. E aí eu comecei a pensar, qual que é o meu primeiro pensamento de manhã? É acordar com o cachorro latindo 5h20 da manhã e pegar, agora eu comprei uns tampãozinhos, eu ponho no ouvido e quase que amaldiçoo o cachorro lá. E tento dormir mais um pouco. Aí eu fiquei pensando, meu primeiro pensamento é ficar bravo com o cachorro? Todo dia, né? 5h20. E eu falei, não, tem que ser Jesus meu primeiro pensamento. Tem que cuidar disso. Não sei o que eu vou fazer, viu? E assim, é algo que vai moldar a minha identidade, mudar a minha vida. Aqui fala sobre sofrimento, e eu achei interessante que ele começa no versículo 20, falando que muitos sofrem por causa do pecado, né? Se você sofre com paciência porque você pecou, você não está fazendo muita coisa. Já viu aquele ladrão quando ele é preso? E aí ele não tem mais para onde fugir, tem 4 soldados lá com metralhador, e ele está lá, né? Quando ele está sozinho, ele é valentão lá, e deita todo mundo aí e tal, e briga. A hora que chega aquele monte de polícia, ele é rendido, o que ele faz? Doutor, não, senhor, paciente lá, vai, fala baixinho, né? Então, se você está sofrendo por causa do seu pecado, não está fazendo nada demais, né? Mas aqui ele diz, se você sofrer, quando pratica o bem, quando você pratica o bem, e você ainda assim é igualmente afligido, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Quantas vezes a gente fala, mas fulano está fazendo, tá direitinho, mas está passando por dificuldade, está tentando andar bem com Deus, né? Não fez nada, foi atropelado. Se mesmo praticando o bem, sois afligidos, aqui não fala que você deve reclamar, mas você deve ter paciência, suporte com paciência, e seja grato a Deus. Cristo sofreu em vosso lugar. Ele sofreu mesmo fazendo o bem, com paciência, até com alegria, como nós falamos na semana passada, porque sabia que estava fazendo uma boa causa. A outra palavra é generosidade, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A vida generosa. Jesus não estava preocupado com nada além de cumprir a sua missão. E para cumprir a sua missão ele não precisava ter uma vida de riquezas, embora que a riqueza também se manifesta em relação a ele ser Deus, né? Mas ele também, no sentido da vida, né? Ele teve uma vida simples. E nós devemos lembrar disso, que nós precisamos ser generosos, como Cristo, é o exemplo de Cristo. Humildade é o último ponto aqui. Filipenses 2, 5 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Mais uma vez, imagem de Cristo, refletir quem? Cristo. Então tem o mesmo sentimento que teve Cristo. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Eu li numa linguagem um pouco diferente, mas aí a revista atualizada é o texto do slide. O sentimento de Cristo, em nenhum momento ele precisou, né, se exaltar, dizer, olha, você sabe com quem você está falando, né? Já pensou? E quanto que a gente, muitas vezes, dá um pouquinho de poder, um pouquinho de fama, um pouquinho de autoridade, e às vezes a gente já tende a ser arrogante, tende a achar que somos melhores do que os outros. Então tenha o sentimento de Cristo, esvazie-se de si mesmo, se humilhe como Cristo. Repare, irmãos, que eu dei alguns exemplos aqui, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre imitar os que imitam a Cristo. Mas esse espelho, essa imagem que nós devemos refletir, essa imagem que nós devemos buscar ser restaurada na nossa vida, está em toda a palavra. Deve ser o nosso alimento, desde de manhã. Viver para Cristo, servir a Cristo. O que a gente fizer, sempre questionarmos, né, se nós estamos nos amoldando às nossas paixões, se a nossa ação é um reflexo de uma paixão do mundo, ou de um molde do mundo, ou se eu estou refletindo a Cristo, com a minha ação, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, como eu converso, como eu trato as pessoas. Imitação daqueles que são semelhantes a Cristo. Repare que a gente falou algumas vezes aqui sobre imitar os irmãos, pegar as coisas boas desses irmãos. Mas por quê? Porque esses irmãos aprenderam com quem? Com Cristo, na palavra. Quando a gente vê um irmão, a gente vai ver pessoas que estão ali já trabalhando a sua vida, já tem a sua história, tem as suas experiências, tem muita coisa para nos ensinar. E na conversa com essas pessoas, vendo a atitude dessas pessoas, nós podemos crescer a imagem de quem? A imagem da pessoa? Não, a imagem de Cristo. E esse versículo reflete muito isso. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Paulo não disse sede meus imitadores, apenas. Ele disse o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É diferente isso, diferente isso. Olha, você imite aqui o meu jeito de andar, como eu aprendi a andar com fulano de tal. Ou seja, eu estou refletindo uma imagem, e essa imagem pode ser algo que ajuda o meu irmão. Às vezes ele tem maior dificuldade de encontrar certas ações, e ele vai encontrar em Cristo, em pessoas que seguem a Cristo. Da mesma forma que a gente olha para certas pessoas e fala, não siga, não faça, não seja, olha como é feio aquela pessoa. Pessoas que demonstram maldade, demonstram arrogância e fazem coisas ruins, e você olha para aquela pessoa, que eu não seja como essa pessoa. Da mesma forma, a gente pega pessoas e fala, olha, que eu possa aprender com essas pessoas. Cristo ainda é um modelo, olha o que está dizendo ali. Mas nós podemos imitar Paulo na medida em que ele se assemelha com Cristo. Devemos procurar semelhança a Cristo na vida dos que estão ao nosso redor. Já pensou se no lugar da gente ficar olhando para os nossos irmãos, ou para as pessoas, procurando defeito, olha fulano, olha ali, ele errou naquele lugar, fulano fez isso. Se a nossa procura na vida dos nossos irmãos, de todas as pessoas que a gente conhece, de todas as pessoas que nós encontramos, se a nossa procura fosse
buscar nessa pessoa semelhanças de Cristo, semelhanças a Cristo, a gente faria muito bem. Porque todos nós somos semelhantes em alguma coisa. Como nós falamos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Perdemos parte da identidade, mas nós temos muito dessa identidade. E até mesmo não crente, procurar Cristo na vida do não crente, atitudes boas de pessoas que não são cristãs. Até um meio da gente poder se aproximar dessa pessoa e evangelizá-la. A gente aprende com todo mundo, né? Não tem como não aprender com alguém. Todo mundo tem algo a nos ensinar. E é isso que nós precisamos e podemos fazer. Tem uma outra passagem também. Aqui tem uma passagem que eu não li ainda, né? Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, o que o texto está falando? Que eu devo procurar semelhanças a Cristo na vida dos que estão ao nosso redor, na vida dos que herdam as promessas, na vida daqueles que têm a fé. Então, antes ele disse: não vos torneis indolentes. Não se torne alguém separado de Deus, não preocupado com as coisas de Deus, mas imitadores daqueles. É uma palavra forte, né? Imitadores. Criando a sua própria personalidade, mas a partir das coisas que nós aprendemos com os outros. Tem um último versículo aqui sobre esse mesmo tema. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé, ou considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olhar para as pessoas, né? São boas que serviram a Deus. Como sempre venho a frisar, não são pessoas perfeitas, são pessoas que, como a gente, têm dificuldades, têm carências, mas são exemplos para nós. E aí, temos aqui, né, na Bíblia, muitos exemplos. Pense em Moisés, Davi, Jó, Pedro, Paulo. Pessoas que eram, sem dúvida, pecadores, mas pessoas cujas vidas mostram fortes indícios da glória de Deus. Temos os heróis da fé, né, em Hebreus, uma lista de homens que estão ali como modelos para nós. Nós podemos e devemos seguir. Eu quero concluir lembrando um pouquinho que nós falamos um dia desses, em 1 Coríntios 4, 3 a 5, texto de Paulo, que ele era perseguido e ele diz: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. E aí depois ele diz: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará luz, ou trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus.
Cada vez mais, depois de estudar algumas semanas sobre esse tema, cada vez mais eu estou convencido de que a gente não sabe responder essa pergunta. Quem eu sou? Difícil, não? E o que Paulo disse aqui? Quem me julga é o Senhor. A parte que nos cabe é buscar dia a dia ser a imagem de Cristo. Esse processo se desenvolve no decorrer da vida. E eu não preciso me preocupar com ele, não que eu tenha que viver relaxadamente, não nesse sentido. Eu não preciso me preocupar em ficar constantemente me julgando, porque eu posso errar, eu posso achar que eu sou bom demais, que eu já cheguei onde devia, ou que eu posso errar, viver achando que eu sou o pior pecador do mundo e não mereço nada. Eu posso ter dificuldades ao ouvir como que as pessoas me criticam, ou posso ter dificuldade quando eu sou muito elogiado, achando então eu estou podendo. Então, esse quem eu sou é uma mistura, irmãos, que a gente vai realmente, dia a dia, se conhecendo também, dia a dia. Nós temos que ter pressa de dar uma definição. Eu acredito que a gente tem uma certa idade, a gente já conhece alguma coisa, já sabe pelo que passou, o que foi, o que é, o que pode ser, o que eu estou buscando. Mas aqui diz, nada julgueis antes do tempo. Quem sou eu para julgar meu irmão? Quem sou eu para até mesmo julgar a mim mesmo? Porque quem me julga é o Senhor. Eu não quero me demorar muito, mas eu gostei muito de um poema escrito por Dietrich Bonhoeffer, com o título Quem Sou Eu? E eu vou ler para os irmãos. Esse homem, ele estava numa prisão alemã durante a Segunda Guerra Mundial, e ele foi executado na prisão. E ele tem vários escritos, vários poemas que ele foi escrevendo lá na prisão. E um desses tem esse título Quem Sou Eu?, que tem muito a ver com o que eu acabei de dizer em relação a Paulo. Quem sou eu? O Senhor o sabe. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que saí da confinação da minha cela de modo calmo, alegre, firme, como um cavaleiro de sua mansão. Quem sou eu? Frequentemente me dizem que falava com meus guardas de modo livre, amistoso e claro, como se fossem meus para comandar. Quem sou eu? Dize-me também que suportei os dias de infortúnio, de modo calmo, sorridente e alegre, como quem está acostumado a vencer. Sou então realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Entenderam até aqui? A impressão que os outros tinham dele é boa, não? Calmo, alegre, firme, amistoso, em tratar com os guardas, que suportou dias difíceis também, calmo, sorridente. Então, sou então realmente tudo aquilo que os outros me dizem? Então, a primeira questão que ele coloca é: será que eu sou tudo isso que os outros pensam, que os outros dizem, que os outros acham que eu sou? Ou apenas aquilo que sei acerca de mim mesmo? Aí ele vai fazer uma confissão. Inquieto e saudoso e doente, como ave na gaiola, lutando pelo fôlego, como se houvesse mãos apertando minha garganta, ansiando por cores, por flores, pelas vozes das aves, sedento por palavras de bondade, de boa vizinhança, conturbado na expectativa de grandes eventos, tremendo, impotente por amigos a uma distância infinita, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao agir, desmaiando e pronto para dizer adeus a tudo isso? Reparou a diferença? Os outros olhavam para ele e viam um homem calmo, sorridente, que suportava as adversidades com paciência. E aí, quando ele começa a descrever o que estava no coração dele, ele fala que ele era um homem ansioso, preocupado,
carente, etc, etc, etc. Quem sou eu? Este ou o outro? Sou uma pessoa hoje e outra amanhã? Sou as duas ao mesmo tempo? Um hipócrita diante dos outros e diante de mim um fraco, desprezivelmente angustiado? Ou há alguma coisa ainda em mim como exército derrotado, fugindo em debandada da vitória já alcançada? Quem sou eu? Essas minhas perguntas zombam de mim na solidão. Então ele coloca: quem sou eu? Este ou outro? Os dois ao mesmo tempo? Quem sou eu? Não é um sentimento que a gente tem às vezes? Parece tão forte, tão alegre, de repente triste, preocupado. Ou ao mesmo tempo, duas pessoas. Quem sou eu? Sou hipócrita? Mas vamos terminar. No final ele fala uma frase: seja quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Sejas quem for eu, tu sabes, ó Deus, que sou teu. Não é a minha preocupação. Quem me julga é o Senhor. Tu sabes. Qual é a minha preocupação? Não, qual é a minha missão? Buscar ser a imagem de Cristo. Buscar parecer mais com Cristo. Demos alguns exemplos, né? Amor, perdão, generosidade, suportando sofrimentos e assim, etc. A gente sabe muito bem como é Cristo, como é Deus. Quando a gente menos esperar, a gente vai estar com Jesus, formados. E mesmo que a gente tenha esse sentimento de quem sou eu, a gente pode ter ao mesmo tempo essa alegria: sou teu. Pronto, sou teu, estou sendo cuidado, não estou desamparado. Bonito, né, irmãos? Que Deus abençoe então.